Graça e paz da parte daquele que era, da parte daquele que é e da parte daquele que há de vir, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam fortes, firmes, espero que vocês estejam buscando a presença do Senhor, espero que vocês estejam se colocando diante dele todos esses dias que nós estamos longe um dos outros. Como o pastor disse no vídeo do domingo, e mesmo que você tenha dificuldade, isso não é demérito, isso não é um ponto fraco na sua vida, mas que juntos possamos nos ajudar uns aos outros, atravessando essa fase de dificuldade, para que ao final dela nós possamos proclamar: até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém? Queria conversar com vocês sobre a terceira carta de João. É uma carta pequena, só são 15 versículos, e dizem o seguinte: Presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho dentro da igreja do amor que você tem. Você fará bem caminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com ele na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não somente não recebe os irmãos, mas impede aqueles que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Essa terceira carta escrita por João, ela tem um destinatário e ela faz menção de 3 pessoas. 2 de forma boa, valorosa, e uma pessoa de forma ruim. As 2 pessoas, a carta é dirigida a Gaio, e ele faz menção honrosa tanto a Gaio como a Demétrio, mas ele também faz menção, embora desonrosa, a Diótrefes, nessa sua carta. Essa carta aqui nos mostra alguns ensinamentos que eu queria compartilhar com vocês. Tem 2 pessoas que a gente extrai boas referências, mas tem outra que a gente extrai má referência, que é Diótrefes. Eu não gostaria de me deter muito com ele, mas pela narrativa do texto aqui, a gente vê que era uma pessoa que não tinha bom testemunho, era uma pessoa que vivia caluniando outras, era uma pessoa que vivia exercendo má autoridade na igreja. O texto não nos revela se Diótrefes era um pastor, um líder, ou se era apenas um irmão que tinha uma certa liderança naquele local e que conseguia ofuscar a liderança daquela igreja. Enfim, o que o texto nos revela é que Diótrefes exercia mal o seu ministério,
e também não dava bom testemunho. Mas vamos para o que traz ao texto um significado maior para essa nossa meditação, que é com relação a Gaio e com relação a Demétrio. A carta, como eu disse, era escrita a Gaio. E no versículo 3, João começa dizendo que ele ficou muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que ele, Gaio, era fiel à verdade e vivia de acordo com essa verdade. Ora, isso nos fala de testemunho. Um testemunho não é que é visto por outras pessoas. Um testemunho que é atestado por outras pessoas. Um testemunho que é analisado e testificado por outras pessoas. E assim deve ser a vida de cada um de nós. Todos nós temos relacionamentos dentro e fora da igreja. E a pergunta que cabe a cada um de nós é: qual é o testemunho que nós estamos passando para as pessoas aí fora? Eu não digo que é um erro aqui que a gente possa cometer, porque todos nós estamos sujeitos a errar. E a Bíblia, a própria palavra, fala em 1 João, no primeiro livro de João, que se nós errarmos, se nós pecarmos, nós devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus, e Ele é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas aqui o que eu quero dizer não é aquele errozinho que acontece uma vez ou outra, mas aquela vida de mau testemunho, ou uma vida de bom testemunho. Como nós nos encaixamos? Como será que as pessoas olham para nós? Como será que as pessoas nos veem? Como alguém que dá bom testemunho ou como alguém que dá mau testemunho? Veja que Gaio não estava próximo de João. João estava em cidade diferente da que estava Gaio, mas as pessoas que tinham saído da onde Gaio estava e tinham ido até João, quando chegaram lá, transmitiram que Gaio era uma pessoa que tinha um bom testemunho perante naquela igreja. E aí a satisfação dele, João, de ver que ele, seu filho na fé, não somente era fiel à verdade, mas também vivia de acordo com essa verdade. Isso nos lembra também os nossos filhos. Eu já tenho um filho crescido, alguns de vocês também, outros não têm filhos, outros têm filhos pequenos. E a gente percebe quando os nossos filhos estão crescendo, estão amadurecendo, estão conquistando vitórias, né? Faculdade, alguns que têm filho que entrou na faculdade, outros que têm filho que estão passando de ano na escola, outros têm filhos que desenvolvem talentos especiais e que os pais ficam, né, alegres e satisfeitos ao verem isso. Essa mesma impressão que a gente tem, esse mesmo deleite que a gente tem com relação aos nossos filhos físicos, né? Assim mesmo nós podemos ter com os nossos filhos espirituais, ao vermos que eles estão crescendo, ao vermos que eles estão se desenvolvendo, ao vermos que eles estão ganhando musculatura espiritual para mudar, que está mudando a vida de cada um deles. Foi esta alegria que João sentiu ao ver que todo aquele tempo que ele havia passado com Gaio, todo aquele tempo que ele havia ensinado a Gaio, estava surtindo efeito e estava produzindo fruto. E aí ele continua no versículo 8, dizendo que devemos acolher esses irmãos. Aqui ele fala dos irmãos que haviam sido fugido estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus, para que nos tornemos cooperadores com ele na proclamação da verdade. Isso nos chama a atenção de que eu e você, juntos, também podemos ajudar outras pessoas, podemos também
apoiar outras pessoas. Porque todos juntos estamos na igreja com a finalidade de engrandecer o Senhor, mas também de fazer a sua missão, de cumprir a sua missão. E aqui João chama essa missão de proclamação da verdade. É essa verdade que nós precisamos proclamar, é essa verdade que nós precisamos levar a outras pessoas, para que elas também possam desfrutar desta mesma graça que eu e que você estamos desfrutando a cada dia. Os momentos são maus, todos já falaram aqui sobre isso. Os momentos são difíceis, cada um tem sentido na pele de uma forma específica. Cada um tem sentido na pele como tudo isso tem afetado cada um de nós. Mas nós precisamos manter na nossa mente e no nosso coração firmes as verdades ou a verdade da palavra de Deus, que é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo já proclamou isso. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso, amado, continue se fortalecendo na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conselho de Paulo a Timóteo era: fortalecei-vos na graça do Senhor. Fortalecei-vos na graça do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Fortalecei-vos na graça do Senhor. A graça de Deus vem sobre cada um de nós, na medida certa, no momento certo, nem antes nem depois, para nos dar o refrigério, para nos dar força. E ainda que a gente titubeie, ainda que a gente sinta dificuldade, ainda que a gente esmoreça diante de toda essa situação, mas a graça do Senhor nos dá força para prosseguirmos. Quer estejamos sem ajuda de ninguém fisicamente próximo, né? Ou quer que nós estejamos com alguém nos ajudando, nos apoiando, ainda que seja por telefone, ainda que seja por chamada de vídeo, ainda que seja por uma ligação ou uma mensagem de texto, certo? Se você tiver dificuldade, entre em contato com seus pastores. Entre em contato conosco, para que a gente possa lhe ajudar, para que a gente possa lhe apoiar, para que a gente possa lhe dar o suporte devido nesse momento. Mas sabendo sempre que Deus é poderoso para nos guardar e nos fazer firmes e nos apresentar firmes diante dele. Amém? Fique na paz, que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe, que logo, logo estejamos juntos numa grande festa de louvor e adoração ao Senhor, quando toda essa pandemia passar e a gente puder se encontrar. Em nome de Jesus, amém.